Gravando. Olá, ouvintes desse canal. Aqui, Bob Joe, mais uma vez. Hoje, entrevistando uma pessoa, nunca entrevistei ninguém. E já vou começar com um convidado de peso, Eduardo Fauzi. Aliás, eu gostaria de me dirigir ao Fauzi e falar o seguinte: nós sabemos que Plínio Salgado é o chefe perpétuo do integralismo, certo? Mas eu, e tenho certeza que boa parte da dissidência, te consideramos o chefe da atual geração de integralistas. Então eu gostaria de saudá-lo com 3 Anauês. Anauê, Anauê, Anauê. Por favor, Fauzi, se apresente. Boa tarde, Bob. Prazer aqui estar falando com você, meu amigo de algum tempo já. E é sempre muito bom estar trocando com você informações. Você sempre traz uma série de novidades e está agitando a cena cultural dissidente aqui no Brasil, em especial aqui no Rio de Janeiro. Então é um prazer estar recebendo esse convite, um prazer estar conversando com você. E agradeço aí os respeitos, as considerações. Queria só fazer um breve aparte a respeito disso. O chefe, Plínio Salgado, ele foi perseguido por um ditador, né? Getúlio Vargas. Ele viu seus amigos serem mortos, ele viu a obra da sua vida ser destruída. Ele foi expulso do Brasil e ficou quase 8 anos no exílio. Quando ele voltou para o Brasil, ele pegou um Brasil um pouquinho diferente de quando ele saiu. Ele voltou talvez em final de 45, início de 46, e acontece uma coisa sensacional. Ele entendendo que as milícias, que o integralismo era um movimento muito difundido no Brasil, a gente estava presente no Brasil inteiro. A gente chegou a ter aí, em meados de 35, 36, quase 1 milhão de camisas verdes, isso aí para uma população que não batia nem 50 milhões de pessoas. Isso é um negócio sensacional. A obra do cara foi fantástica. Mas infelizmente, dadas as restrições tecnológicas daquele momento, ele não tinha como exercer um controle efetivo, monárquico, sobre o movimento. O movimento estava dividido em vários braços, uma série de integralismos diferentes. A própria organização da AIB foi proibida também, né, de existir. A AIB, a Ação Integralista Brasileira, ela foi cassada em 1937, com o advento do Estado Novo, de Getúlio Vargas. Mas ela continuou operando, exercendo uma rede de confrarias, de mútua ajuda e proteção na clandestinidade. Quando ele volta para o Brasil em 45, 46, ele encontra esse estado caótico, né? Aí o que ele faz? Como ele tinha percebido que o nacionalismo que ele deixou aqui tinha se transformado numa espécie de seita, as pessoas tinham muito mais fidelidade, amor e lealdade à bandeira do Sigma do que à bandeira brasileira. O que o chefe faz? Ele dissolve a AIB formalmente e devolve o juramento, porque quando você adentrava na AIB, você ficava um período probatório, você passava por um período probatório e depois você fazia um juramento de fidelidade. O juramento era bastante específico. A pátria, a Deus, a família, ao movimento e ao chefe. Ele devolve esse juramento, ele desobriga as pessoas a estarem cumprindo o juramento. Ele faz isso numa cerimônia no Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro. E ele diz, estou encerrando a AIB, estou encerrando o movimento, vocês estão desobrigados do juramento e eu assumo para mim o título de chefe perpétuo, porque ele não queria que isso virasse uma seita, que isso virasse uma sub-igreja, que isso subvertesse o ideal que era o movimento como uma ferramenta de amor à pátria. As pessoas eram muito mais leais ao integralismo do que ao Brasil. Ele fica um pouco escandalizado com isso, numa atitude, eu acho que muito nobre da parte dele, né? Ele acaba com o fanatismo que já havia, que é normal em todo o segmento que é perseguido, desenvolver uma ortodoxia, né? Se abraçar aquelas verdades, ele acaba com isso, ele encerra isso, devolve o juramento, assume para ele o título de chefe, para evitar que qualquer outra pessoa assumisse esse título de chefe. Evidentemente, depois dele, enquanto ele estava vivo, a gente teve muitas lideranças. O integralismo ele assume um aspecto muito mais de doutrina política e filosofia moral do que de organização em si. A gente teve até algumas organizações muito importantes do integralistas no pós-guerra, né? Que foi especialmente os Águias Brancas.
que tinham várias lideranças. Mas o chefe do movimento, esse título ele reserva para ele. Então, eu, com muito carinho, a sua saudação aí, Bob, eu devolvo, que nem o chefe fez, devolver o juramento, eu te devolvo a saudação. Eu não sou o chefe do integralismo, ainda que eu seja isso eu bato no peito. A maior autoridade integralista viva no Brasil de hoje em dia sou eu, Eduardo Fauzi, porque eu tenho um conteúdo teórico e também a vivência revolucionária de perseguição política que me autoriza a levantar para mim esse emblema de maior autoridade viva do integralismo hoje. Então, desculpa, pode falar. Muito obrigado pelo convite, agradeço o carinho. Chefe é Plínio Salgado, mas Eduardo Fauzi hoje é a autoridade integralista no Brasil. E é nesse patamar que a gente vai conversar hoje, que a gente vai começar o nosso bate-papo. Tá legal? Tá certo. Isso eu e muita gente concorda que você hoje realmente é a maior liderança do integralismo, entendeu? E certos grupos que se dizem integralistas, enfim, tiveram uma postura bem errada, que eu gostaria até de falar mais pra frente sobre isso, com a sua pessoa, né? Mas esse podcast especificamente, ele é para tratar mais sobre a doutrina, né? E você já começou falando algumas coisas, enfim, algumas coisas interessantes. E eu voltei a estudar o integralismo por sua influência, porque eu estudei há muito tempo, utilizava o integralismo como método de ascese e estou voltando a utilizá-lo, né? Porque realmente é uma doutrina que ela se encaixa não só na política, mas como na nossa vida pessoal. E algo que eu acho muito interessante da doutrina integralista é o seguinte, você inclusive escreveu um artigo muito interessante sobre as 5 esferas do homem, que eu até compartilhei lá no canal Tradição Restauradora, que fala justamente, vai destrinchando as esferas do homem, né? E esse homem, ao mesmo tempo que tem essas esferas, elas devem estar integradas em um único homem, ou seja, todas elas devem ser trabalhadas em conjunto. Ao mesmo tempo em que esse homem está inserido em uma família que também tem as suas esferas e devem ser trabalhadas em conjunto, e essa família está inserida em uma paróquia, em um bairro, enfim, que também tem as suas questões a serem trabalhadas. Então, o que eu acho interessante da doutrina é o seguinte: a doutrina integralista, ao mesmo tempo em que destrincha as partes, pretende integrar o todo. Então, como conciliar isso, Fauzi? Como conciliar essa questão do destrinchamento das partes e da integração do todo? Ô Bob, essa sua pergunta ela é muito interessante, porque tem alguns aspectos teóricos do integralismo que são um pouquinho mais de difícil acesso, né? Sim. E a gente tentar trazer isso de forma um pouco mais popular é muito importante. Eu reitero aqui, integralismo não tem dono, tá? Integralismo é patrimônio do povo brasileiro. Isso é uma ferramenta sensacional de aprimoramento pessoal. É uma ferramenta. Você utiliza integralismo como ferramenta de ascese. É exatamente essa uma das possibilidades de utilização da doutrina. Isso nasceu no Brasil, foi codificado no Brasil. Isso é patrimônio nosso, é legado cultural. Então eu peço a todos que se orgulhem de a gente ter uma ferramenta intelectual de elevação do ser humano, como é o integralismo brasileiro. E a grande diferença do integralismo, que é uma doutrina política, integralismo não é ideologia, tá? É uma doutrina política. A grande diferença do integralismo, enquanto doutrina política, para as ideologias que a gente vê aí, é que ele começa de onde tem que começar, do início. A gente vê comunistas aí querendo construir um mundo melhor. Bob, eu tenho ódio desta merda. Mundo melhorista, puta que o pariu, o cara não arruma a porra da cama da casa dele, ele, meu irmão, caga e não limpa a bunda, e vai querer consertar o mundo. O cara não tem capacidade de fazer 10 flexões, ele não consegue se concentrar para ler 20 páginas por dia, e vai querer consertar o mundo. Puta que o pariu, Bob, meu Deus do céu, mundo melhorista é a pior coisa que já apareceu, são eles que deixam o mundo pior. E a doutrina integralista, ela parte disso. Ela fala, ninguém está autorizado a se empenhar em processos políticos de restauração do mundo, de construção do mundo melhor, se antes você não se empenhar vivamente num processo de restauração pessoal.
o que a gente chama de revolução interior. Claro está, Bob, que se a gente tiver uma pátria, uma sociedade cheia de homens e mulheres restaurados, ascendidos, homens e mulheres integrais, como a gente chama na doutrina, a gente vai ter uma nação integral, vai ter uma nação ascendida, vai ter uma sociedade justa. Não interessa se o regime vai ser de esquerda ou de direita, se vai ser republicano ou monarquista, não importa. Se a gente tiver homens e mulheres embebidos, imersos no espírito revolucionário, se estiverem imersos num processo genuíno e sincero de restauração pessoal, a sociedade funciona bem. Seja o regime de esquerda ou de direita, não importa. Agora, se a gente tem um ser humano corrompido, se a gente tem um ser humano destruído pelo ego, pelo mundo e pelo diabo, que são os inimigos do homem, aí não importa que o regime seja magnífico, a gente vai ter uma sociedade também, ela corrompida, apodrecida desde a raiz. Portanto, restaurar o homem é o primeiro passo do processo revolucionário. A gente não tem como restaurar a sociedade se a gente não começa restaurando o homem. E vai restaurar o homem como? E aí, o integralismo brasileiro nos dá algumas pistas para a gente estar se empenhando nesse processo que é particular, tá? Cada um de nós tem uma dificuldade, cada um de nós tem uma deficiência, cada um de nós também tem dons. Então, o nosso processo de construção pessoal, de construção do nosso homem integral é sempre particular, cada um por si, né? De investigação própria, de busca de se melhorar naquilo que é mais falha. Esse processo é particular. Cada um de nós tem um processo, uma caminhada revolucionária. Mas é imprescindível que, para construir uma sociedade melhor, a gente primeiro tenha que buscar construir um homem melhor, correto? Com certeza, corretíssimo. Agora, então, partindo da minha pergunta, e você chegou a uma conclusão, a gente parte da parte até chegar ao todo. Ou seja, primeiro se reconstrói o homem, reconstrói a mulher, depois se reconstrói a família, depois se reconstrói uma comunidade, e assim a gente vai reconstruindo uma grande nação. Seria basicamente isso? Seria. Na verdade, essa concepção atomizada da realidade, dividida por átomos, atomizada, ela não surge com o integralismo brasileiro, né? Ela é platônica. Na República de Platão, ele já fala que o indivíduo é um microcosmo da família e é um microcosmo da sociedade. Que da mesma forma que a sociedade ela é dividida em classes sociais ou em diferentes círculos de poder, cada pessoa, cada indivíduo, cada família tem um papel na sociedade que precisa ser exercido, a gente, indivíduo, é também segmentado. A gente tem diversas camadas, Bob, diversas facetas da nossa própria personalidade. Por exemplo, você está falando comigo agora, você me aborda de um jeito, você usa uma entonação de voz, você usa um vocabulário que é diferente do que o que você usa com seu pai, com a sua mãe, com a sua namorada, que é diferente do que você usa com o seu chefe no seu trabalho, que vai ser diferente do que você vai usar com o juiz, caso você precise ir a alguma audiência. Deus me livre, espero que não. Tomara que não, Deus o livre. Essas diferentes pessoas, interpretações do Bob, ainda continuam sendo Bob. Você não fala com seu chefe da mesma forma que você fala com a sua namorada, não tem como. E você não está sendo hipócrita, nem mentiroso, nem contraditório. Você tem diferentes facetas, diferentes máscaras que revestem a mesma essência. Percebe isso? O que a gente no integralismo com a doutrina das 5 esferas busca fazer é justamente harmonizar essas camadas, para a gente não colocar o Bob que sai com os amigos sendo contraditório com o Bob que vai à igreja ou o Bob que sai com a namorada. A gente não pode que uma faceta ela contrarreste, anule o esforço da outra. A gente tem que entender que não, o Bob gosta de frequentar os seus amigos, então que amigos são esses? Tem que ser um que reforce o Bob que vai à igreja, que reforce o Bob que vai trabalhar, que reforce o Bob que namora a namorada dele. Você não pode ter um Bob que vai à igreja, seja diferente do que vai ao futebol, que seja diferente do que namora a menina. Seja contraditório, né? Que anule. Sim, claro. A gente não pode ter uma personalidade, amigos, por exemplo, que anulem o que a gente busca na igreja, por exemplo, ou que a gente
busca na profissão, por exemplo. Exatamente. Não faz sentido a gente estar buscando um estilo de vida e lidarmos com pessoas em ambientes diferentes que anulem aquele estilo de vida, aqueles princípios que nós adotamos pra gente. Ou seja, esses princípios devem nos acompanhar em todas as nossas facetas, né? Exatamente. O que a gente precisa evitar é uma personalidade fragmentada. Essa personalidade fragmentada é o que te torna fraco, Bota. Você tem que buscar construir um ser humano, um homem integral. Eu não vou nem falar personalidade integral, porque o homem é mais do que a personalidade. Também tem o aspecto físico, tem o aspecto material, que o integralismo aborda. Então você não pode trocar uma personalidade fragmentada que te fragiliza, que te divide. Veja bem, a origem do termo diabo é do grego, de diabolos, aquele que divide, aquele que separa. Integralismo é, portanto, antidiabólico nesse sentido, do ponto de vista do indivíduo. Se você se integra, se você se torna coeso, se você não permite que a sua personalidade seja fragmentada, você caminha na direção daquilo que a doutrina chama de o homem integral. E aí sim, você liberta as suas potencialidades. Aí sim, você se harmoniza. Quando todas as facetas do Bob estiverem olhando na mesma direção, trabalhando no mesmo objetivo, ninguém te para. Você vai conseguir fazer com mais facilidade aquilo que você nasceu para fazer, a sua missão pessoal. Você vai conseguir cumpri-la se você se revestir de poder, se você se harmonizar, se todas as suas facetas estiverem trabalhando uma a favor da outra e não uma contra a outra, que é o que a gente vê aí no mundo moderno, mundo diabólico. Por quê? Porque ele te divide, porque ele te leva a falar que ama para a esposa, diante de Deus no altar, e depois a frequentar o puteiro, a ter uma amante. Por exemplo, um de milhões de exemplos. Eliminar essas contradições interiores, eliminar esse aspecto diabólico que divide a tua alma, que te divide enquanto ser humano, é também missão revolucionária, é também um dos objetivos do integralismo enquanto filosofia moral. Se integrar as suas facetas, integrar as suas esferas. Né? E a gente desenvolve aquele método das 5 esferas, que é uma possibilidade de você estar buscando essa integração interior. Com certeza, é um método maravilhoso. Agora, o próprio homem, então, pode estar atomizado dentro de si mesmo. Ou seja, ele pode estar quebrado, fragmentado dentro de si mesmo. Né? Isso é curioso, porque eu penso na atomização apenas na questão do homem estar solitário, estar sozinho, estar sem camaradas, estar sem uma associação, não participar de uma associação. Isso a gente pensa na atomização dessa forma, muitas vezes, né? E que também é um risco, porque a gente vive numa sociedade liberal em que o homem não tem mais raízes familiares, raízes religiosas. É um homem que vive sozinho e não tem ninguém ali para dar um suporte para ele, muitas vezes, né? E o individualismo é algo que se choca com o coletivismo, porque acaba se tornando uma massa, um coletivo de indivíduos, né? Porque ninguém se associa mais a nada, são apenas indivíduos atomizados, e esses indivíduos atomizados acabam virando aquela massa, aquele coletivo, né? Então, é uma coisa interessante da doutrina integralista também, que o individualismo leva ao coletivismo, né? Agora, eu achei interessante eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, mas eu achei interessante você falar da atomização dentro da própria personalidade do homem. Isso é algo que eu nunca tinha pensado. Eu posso explicar esse conceito através de um exemplo. Eu tenho um amigo muito próximo, né? A gente era muito próximo antes de eu ser preso. Aí depois que eu saí, não ouvi mais. Até agora não ouvi. Mas a gente era muito próximo. O apelido dele era Charles Gambá. Ele era um cara... Eu conheci ele na faculdade de economia da FRJ, muito inteligente. E ele acabou passando num concurso público para a Caixa Econômica Federal. Não sei se você sabe, a Caixa Econômica Federal, o concurso dela, a estrutura do banco, é a seguinte: todo mundo entra como caixa. E aí lá dentro você faz concursos internos, e aí você vai ascendendo a gerente, diretor e tal. Né? Ele estava muito feliz que ele conseguiu, funcionário público, tinha 20 e pouquinhos anos de idade, passou bastante novo, terminou a faculdade e já conseguiu emplacar um concurso público. Legal. E aí, rapidamente, ele ascendeu a subgerente, alguma coisa assim, de operações, e ele começou a ter que vender empréstimo para as pessoas. Apesar da Caixa Econômica ser um banco público, tá? Ela possui uma política de exigir dos funcionários resultado que é muito próxima da de um banco privado. E aí ele foi, olha só que loucura isso, em um banco público, ele foi instruído, treinado
pressionado para mentir para os clientes dele. Veja só que doideira. Ele tinha que ser cortês com os clientes, apertar a mão, dar um abracinho. Como é que tá você? Tudo bem? A família e tal. Só para poder ganhar a confiança do contribuinte e depois vender para ele um produto que ele sabia que o cara não ia precisar. Meu irmão, isso mexeu... Eu, inclusive... Diga. Não, eu inclusive passei por algo semelhante. Eu passei no processo seletivo de uma empresa que vende empréstimo consignado e assim, o ambiente ali eu não consegui ficar nem 2 semanas, cara, porque realmente vai contra os meus princípios aquilo ali, cara. É uma coisa pesada, assim, sabe? E até a abordagem que eles usavam, assim, era uma abordagem agressiva, com idosas muitas vezes, sabe? Assim, pretendendo enganar idosas, para elas fazerem empréstimos que elas não precisavam, sabe? Essa questão realmente, cara, mexe até comigo, assim, sabe? Porque eu tive uma experiência nesse sentido, sabe? Mas pode continuar. Então, você sabe exatamente do que eu estou falando. E não é muito difícil. Até uma pessoa que não esteja envolvida com o mercado financeiro sabe. Isso é dinâmica de banco. Agora, quando ele opta por uma carreira... Isso na cabeça do raciocínio dele. Quando ele opta por uma carreira pública, funcionário público, ele justamente estava pretendendo servir a nação, servir a pátria, se preservar dessa dinâmica de capitalismo selvagem, de que está tendo que sempre apresentar resultado, está montando a carreira dele sobre mentira, sobre falsidade. Essa porra gerou nele uma contradição interior, um sofrimento psíquico tal, que em determinado momento ele falou, não aguento mais esta porra. Meio lá que já não estava muito certo da cabeça. Fingiu que era maluco, conseguiu uma licença médica, psiquiátrica, conseguiu ficar 1 ano afastado da Caixa Econômica. E aí o que ele fez? Ele, nesse período, estudou e acabou passando aí para auditor da Receita Federal, técnico do Tesouro Nacional. Me lembrei, técnico do Tesouro Nacional. E aí conseguiu eliminar essa contradição interior, né? Ele foi homem, né? Foi baixo pra caralho. Interrompeu a ascensão dele na carreira dele, apesar da mãe falando, namorada falando, não, você tá maluco, agora você é subgerente, você vai ascender, você vai... Porra, um diretor da Caixa ganha 100 mil por mês, tem participação disso, daquilo, de lucro, não sei o quê. Ele falou, caralho, foda-se, não quero, não aguento. Foi macho, tá? Foi homem, teve coragem, exerceu aí testosterona que ele... honrou as bolas que ele tem. É, isso aí. Conseguiu, arrumou uma estratégia, também não fez isso de forma cega, imbecil, né? Arrumou uma estratégia, conseguiu, depois de algum tempo, convencer as pessoas de que ele estava atravessando problemas, e esse período que ele conseguiu de licença remunerada, ele conseguiu estudar e passar para um concurso público, que se não era igual, era até melhor do que o que ele estava. Então ele harmonizou as facetas dele. Ele falou, agora eu não preciso roubar ninguém, eu não preciso enganar ninguém, agora eu posso exercer a carreira de funcionário público e contribuir para a sociedade, para uma sociedade melhor, para um país, uma nação mais justa e soberana. Esse é um exemplo de pessoa que estava em sofrimento interior, que estava enfraquecida, começou até a usar maconha por causa disso, o Gambá, meu amigo, por causa de não, das esferas, das suas facetas não estarem harmonizadas. Ele buscou harmonizar, colocar um Charles para auxiliar o outro, e não um para brigar com o outro. Ele não tinha mais um conflito interno. E aí ele pôde realmente se libertar para poder atingir o seu máximo potencial, realizar aquilo para que ele nasceu, a missão para a qual ele foi sonhado, entendeu? Então esse é um exemplo de pessoa, de personalidade que estava fragmentada. Isso é muito comum, o exemplo que eu vou dar agora, vou dar mais um exemplo, tá, Bob? Só um adendo aqui, só um adendo. Essa licença que ele conseguiu foi mais ética do que o que ele estava fazendo antes. Quer dizer, é curioso como a nossa sociedade está tão invertida que às vezes a gente precisa agir de forma ilícita e a gente está agindo de forma mais moral, a gente está agindo de forma moral muitas vezes no ilícito, tá entendendo? Porque as leis estão trabalhando contra a verdadeira moral, contra a lei natural muitas vezes, né? Então a gente tem que agir de forma ilícita, mas na verdade a gente está agindo de acordo com a moralidade, né? Curioso isso. Então, aí a gente, na terceira posição, mas no integralismo também, a gente chama isso de violência sagrada. Né? A gente pode voltar a esse ponto mais na frente, mas isso ele aplicou o que a gente chama na doutrina de violência sagrada. Ele cometeu um ato violento, e às vezes a gente precisa cometer um ato violento para a gente poder reordenar o curso natural das coisas.
E o raciocínio, o que você falou é exatamente o que eu disse aqui, mas com outras palavras. E o raciocínio é perfeito, tá? Às vezes a gente precisa tomar uma atitude que as pessoas de fora não vão entender. Falar assim, pô, meu irmão, mas tá cheio de Jesus Cristo na boca e tá fazendo isso? Às vezes é necessário. Às vezes justamente por estar com Jesus Cristo na boca que a gente faz isso, muitas vezes, né? Muitas vezes sim. Às vezes a gente comete uma violência parcial para não ter que depois cometer uma violência inteira. Né? A gente minimiza o erro. Então ele, conseguiu uma licença remunerada, ficou um ano ganhando sem trabalhar, ok, isso não é legal. Mas o que ele fez? Ele evitou uma vida de mentira, que ia levar ele para o alcoolismo, para as drogas, para a prostituição, ele ia ter uma série de contradições interiores e ele ia precisar de válvulas de escape ilícitas para poder tentar minimizar o sofrimento que é ter uma personalidade fragmentada. Então, excelente. Perfeito, o seu raciocínio é perfeito. Falando de sofrimento psíquico e personalidade fragmentada, o melhor exemplo que a gente conhece, que a gente tem, é sempre do cara que tem uma amante. Isso é todo mundo conhece um caso desse, eu não preciso nem particularizar o fato. Mas aí o cara ama a esposa, começa a sair com a secretária, por exemplo. Começa a sair com a secretária e depois ele está apaixonado pela secretária e pela esposa também. Imagina o inferno que é a vida desse sujeito. E ele não consegue muitas vezes nem largar a esposa e nem largar a secretária. E fica aquela coisa assim que fica em cima do muro muitas vezes, né? É justamente isso. Ele acaba perdendo as duas. Normalmente acaba perdendo as duas. Né? Exatamente. Meu pai que costumava dizer, o cara que tem uma porrada de mulher é corno uma porrada de vezes. Entendeu? É isso aí mesmo. No final das contas, ele está trabalhando para o sofrimento dele, da esposa, da amante, que não consegue se casar por conta, muitas vezes, do comprometimento emocional que é ter um relacionamento com ele, e ele estraga a vida dos filhos. Entendeu? Então, você se colocar num estado de contradição interior, de ter uma personalidade fragmentada, de desarmonizar as suas esferas, você acaba atrapalhando a sua empresa, a sua família, você enquanto ser humano. Sua família se desconstrói por causa disso, e aí a sua comunidade também fica mais enfraquecida, e no final das contas, a pátria, a sociedade inteira, ela sofre, porque você lá na outra ponta da corrente não soube se construir enquanto ser humano integral, enquanto homem integral. Você colocou uma faceta sua para estar brigando com a outra. Olha só a reação em cadeia que esta porra acaba gerando. O impacto negativo que às vezes você tem na sua família e a sua família tem na sua comunidade, no seu pai, na sua localidade ali. E isso tudo acaba gerando uma nação enfraquecida, uma nação também ela contraditória, também ela desarmonizada, como é o caso hoje, a gente vê no caso do Brasil, por exemplo. Entendeu? Então, porque os indivíduos estão fragmentados. Pois é. E assim, quando uma faceta nossa se desarmoniza, desarmoniza o todo. Quando uma parte se desarmoniza, o todo se desarmoniza. Então a gente deve focar sempre no equilíbrio. Também. Sim. O contrário também é verdadeiro, Bob. O que você falou é perfeito. Mas olha só, quando a gente se harmoniza interiormente, a gente harmoniza as pessoas que estão em nosso redor. A gente, meu irmão, é impressionante, a parada é quase que metafísica. Quando você é um ser humano harmonizado, quando você tem essa meta como meta de vida, as pessoas que estão ao seu redor também passam a ter, ou então saem da sua vida. Né? Começam a vibrar numa sintonia diferente, eles te abandonam. Mas as pessoas que permanecem acabam também elas se harmonizando, acabam também elas sendo empurradas, arrastadas pelo seu exemplo. É justamente ser sal da terra, luz do mundo, como disse nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Amém. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, olha só, o impacto, o efeito em cadeia que a gente... Como é que esse... Diga para mim se isso não é realmente, verdadeiramente um processo revolucionário. Você começa em si, dentro do seu coração, e você afeta o seu país, você afeta a sua sociedade, justamente por tendo uma tomada de atitude. Fala assim, eu rejeito eu rejeito a minha amante, eu rejeito a maconha, eu rejeito a pornografia, eu rejeito o videogame, porra. Eu vou construir um corpo forte, eu vou construir uma personalidade poderosa, eu vou construir um homem integral. E como é que isso não vai gerar efeito na sua casa, na sua mãe, talvez no seu emprego e mais tarde na sua comunidade e por fim na sua nação? Olha só que poder. Se isso não é um procedimento revolucionário, eu não sei o que é. E é aí que começa. Você não constrói uma sociedade de cima para baixo. Você constrói uma sociedade integral, harmonizada, uma sociedade mais justa, uma pátria soberana no seu coração, se tornando um homem
integral, harmonizando as suas esferas, buscando desfragmentar a sua personalidade. É isso, é uma das mais poderosas, talvez a mais poderosa mensagem que o integralismo brasileiro traz pra gente, e que é aí, muito pouco conhecida, né? Muito pouco divulgada. Perfeito, cara. Tá sendo sensacional essa conversa, inclusive para mim, tá? Te agradeço por essas palavras aí, que inclusive estão me motivando também, porque eu tô no processo, tô nesse processo, tô nesse processo. Agora, eu gostaria de abordar um outro assunto, porque você fala muito de terceira posição, o integralismo como doutrina de terceira posição. E nós temos certos grupos, né, que se autodenominam integralistas, que fogem da terceira posição como o diabo foge da cruz. Quer dizer, parece que eles querem agradar justamente os nossos inimigos. Eu acho que você está compreendendo o que eu estou falando. Porque tem muita gente que se interessa pela terceira posição estrangeira e não conhece a doutrina, a riqueza da terceira posição brasileira. E muitas vezes, quando se aproxima, tenta se aproximar do integralismo, dá de cara com pessoas que falam: não, o integralismo não é terceira posição, é outra coisa, tentando agradar um meio burguês. Isso é algo que me causa um incômodo extremo. E eu gosto quando você fala: integralismo é a doutrina brasileira de terceira posição. E eu gostaria que você falasse desse problema hoje que o integralismo vive. Como reestruturar o integralismo como um movimento. Porque, na minha visão, o movimento integralista me parece morto. Então, Bob, a sua pergunta é muito pertinente, tá? Só fazendo uma breve definição aqui. Terceira posição são todas aquelas correntes teóricas, doutrinas políticas, intelectuais, pensadores, pessoas que não se alinham nem com a esquerda e nem com a direita. A esquerda, comunismo, socialismo, e a direita, o que é o capitalismo liberal, tem base materialista e ateia. O importante para o capitalista é fazer mais dinheiro. O importante para o comunista também. Uma das grandes propagandas do socialismo dito científico no século XIX foi justamente o de que o socialismo é que ia gerar fartura, prosperidade para os pobres, para as pessoas. Eles se tornavam intelectualmente o operariado a se tornar comunista, dizendo que ele não ia passar fome. Essa base materialista que o comunismo e o capitalismo possuem é equivocada. Quando você amputa a dimensão espiritual, imaterial, religiosa do ser humano, você falsifica a realidade humana. O ser humano é fundamentalmente um ser que crê, que acredita. Quando você não aborda na sua teoria política a dimensão espiritual, a sua teoria política não reflete a natureza do homem, é uma teoria falha. Por isso que marxismo não funciona, por isso que capitalismo não funciona, porque tiraram Deus do discurso político. E também porque fragmentam o discurso político. Quer dizer, eles olham um aspecto da realidade, eles não olham o todo. Por isso que é integralismo, porque nós olhamos todo. Exatamente isso. E aí, voltando à questão da terceira posição, você reinsere Deus ou a metafísica no discurso político com a terceira posição, que busca uma terceira forma de organizar a sociedade, que não caia nem nos excessos da esquerda, nem nos excessos da direita, nem nos excessos do capitalismo, nem na aridez do comunismo. Que a gente possa também observar aspectos materiais, é claro, mas quando você tira a dimensão espiritual de esfera do sagrado, da sua teoria política, da forma de organizar a sociedade, você simplesmente não reflete o que é o homem na sociedade. O homem é um ser espiritual. É curioso, porque, ao contrário do que nos acusam, a terceira posição é a doutrina mais conciliatória que existe, né? Porque concilia todas as aspirações do homem, né? Você consegue compreender o que eu estou querendo dizer? Compreendo, exatamente isso. Não só os aspectos materiais, como também os imateriais. Toda a terceira posição, desde a sua parte da propaganda até o mais refinado dos teóricos, sempre aborda os aspectos imateriais e mitológicos, não só espirituais, não, mas mitológicos, folclóricos, tudo está amarrado em todas as teorias de terceira posição que já surgiram no mundo. Agora lhe digo sem medo de errar, eu creio que o integralismo brasileiro é a mais sofisticada
teoria de terceira posição que já surgiu no mundo. De todas as que eu tive contato, nada chega nem perto do integralismo brasileiro, seja fascismo italiano, seja o que for, não chega nem perto do que é o da ferramenta, do poder dessa ferramenta para a restauração das vidas, das famílias e da pátria. O integralismo brasileiro sensacional. É terceira posição, sim. A gente teve que ter correntes de terceira posição, sistemas de terceira posição que geraram equívocos, que deram péssimos frutos, outros que deram frutos sensacionais. Continua sendo terceira posição. A principal expressão da terceira posição brasileira é o integralismo brasileiro. E eu lhe digo, o integralismo brasileiro como ferramenta, como filosofia moral, como doutrina política, é sensacional. Se destaca de tudo que a gente historicamente conhece como terceira posição ao redor do mundo. Então, mais uma vez, tenha orgulho de ser brasileiro. Isso foi codificado no Brasil, é nosso, é brasileiro. E aí tá aí para a gente usar, para a gente prosperar em cima disso. Para a gente poder se restaurar, se reformar em cima disso. Agora, essa questão espiritual, né? Você fala muito da questão espiritual. O integralismo fala da questão espiritual de uma forma que eu, como católico da tradição, você bem sabe disso, eu não compreendo muito bem como manter a unidade espiritual em um ambiente ecumênico, porque as religiões diferentes, elas têm sistemas morais e éticos, enfim, diferentes. Então, como manter essa unidade espiritual em um ambiente ecumênico? Essa é a minha questão que eu tenho com o integralismo. Eu gostaria que você esclarecesse, por favor. Olha, talvez eu não consiga esclarecer, tá? Essa questão, ela é clássica. Ela gerou muita resistência. O integralismo brasileiro foi a última versão, e eu, mais uma vez digo, a mais sofisticada, de uma corrente intelectual que foi muito próspera na Europa, né? As outras versões do integralismo lusitano, integralismo francês, eles eram confessionais católicos. Eles acreditavam que na França, em Portugal, a gente não conseguiria ter uma nação integral se todo mundo não fosse católico. Então, essa era digamos assim, o pano de fundo, a premissa base. Vamos reconverter a nação inteira ao catolicismo e, a partir daí, a gente consegue ter um Estado integral, ter uma nação integral. Um dos expoentes do integralismo francês, que foi o Charles Maurras, ele, apesar de ser ateu, olha que coisa curiosa, né? Ele era a favor de um Estado confessional católico na França, porque ele dizia a nação é historicamente católica, a igreja na França faz parte da identidade cultural francesa, para a gente poder ter uma nação integral, onde todo mundo trabalhe na mesma direção, onde todas as camadas da sociedade sejam integralizadas, harmonizadas, seja uma nação, um povo verdadeiramente integral. A gente precisa fazer isso partindo daquilo que a gente já tem, que é o substrato moral que a Igreja Católica nos fornece. Então, sermos católicos, constitucionalmente católicos, defender a Igreja faz parte da construção dessa nação integral. Era o raciocínio do Maurras. Eu não consigo deixar de ver lógica nisso. Quando Plínio Salgado codifica o integralismo brasileiro, ele abre mão da confessionalidade. Isso foi muito interessante porque naquela altura, nos anos 30, o Brasil era 95%, até mais, da população se declarava católica. Ele poderia muito bem, naquela altura, ter construído um movimento de massas declarando o movimento como confessional. Mas aí entra um aspecto moral do Plínio. Diferentemente das outras versões do integralismo, especialmente a lusitana e a francesa, que são as que eu mais conheço, o integralismo brasileiro adotou, e isso ele realmente herda do fascismo italiano, uma estrutura hierárquica paramilitar. As fardas, a estética, a divisão em milícias autônomas entre si, algumas até milícias de combate, que houve muitos episódios de enfrentamento contra comunistas no Brasil. Então, a ação integralista brasileira estava dividida em milícias. Isso ele adotou realmente do fascismo italiano. E estava na moda, né, na época, ali, anos 20 e 30, né, essa estética, essa coisa mais... Hoje em dia, acho que já não seria nem tão interessante, mas naquele momento fez muito sucesso. Ele adota essa forma de organização paramilitar. Quando ele adota isso, ele se preocupa muito em passar a ser visto como segurança da igreja.
Porque no integralismo houve alguns excessos, muito poucos, mas houve. E ele fala, você imagina só, você coloca uma farda numa pessoa, diz que ele defende a igreja e o cara depois é visto com aquela farda na casa da amante. Você desmoralizar o integralismo é até possível, mas você desmoraliza em contrapartida a igreja. Então ele se nega a adotar esse papel autoproclamado de defensor da igreja. E por isso pode-se dizer então que o integralismo tem influências profundamente católicas, mas apenas não é oficialmente católico, não assume oficialmente a religião católica por um cuidado justamente com a religião, seria isso? Exatamente. Ele fala, eu não vou sequestrar o papel da igreja. Eu não vou fazer uma reunião política para a gente rezar o terço e eu te converter para Jesus Cristo. Esse papel é da igreja. Ela é que tem o Espírito Santo para poder te converter. O integralismo não possui. Olha só que perigo você fazer um movimento político que seja confessional. Aí você vai numa reunião, reza o texto, vai querer salvar as pessoas, mas você não tem a orientação do Espírito Santo. O que você faz? Acaba que surge uma doutrina errada e ao invés de você levar as pessoas para o céu, você leva elas para o inferno. Esse cuidado... Acaba se contradizendo e acaba sendo contraproducente até para o próprio movimento, para a própria igreja. Também eu compreendo esse pensamento. Então, a ação integralista brasileira não tem que salvar almas. Esse não é o papel de um movimento político. Quem tem que salvar almas é a igreja. Mas aí eu te faço uma pergunta. Eu te faço uma pergunta. Não é o papel da sociedade, do Estado, salvar as almas também? A finalidade última do ser humano é a salvação da alma. Então não seria a finalidade do Estado salvar as almas também? Ajudar, contribuir, pelo menos? Não, na visão integralista não é papel do Estado salvar as almas. Mas contribuir, com certeza. Isso. Se a gente tem um normativo jurídico, assim, um conjunto de leis e uma filosofia do direito que interprete essas leis à luz do Evangelho, a gente vai ter um ambiente legal que privilegie a moralidade, que remunere a virtude e que puna o vício. Nesse ambiente, com esse normativo jurídico que premia a virtude, a gente vai ter mais pessoas se salvando. Então, eu, enquanto católico, entendo que é meu dever lutar por um Estado confessional no Brasil. Eu não consigo separar isso. E quem me ensinou isso foi justamente a doutrina do integralismo. O integralismo brasileiro, ele não fala como é que você vai se salvar, tá? Isso é muito importante. Não fala como é que você vai se relacionar com Deus. Isso que era a herança do integralismo europeu, a gente aqui rejeita. Fala assim, cada ser humano tem um caminho próprio, tem um chamado próprio. Cada ser humano, para ser integralista, precisa acreditar em Deus. Mas ele não diz qual é a forma de adorar a Deus, quem é, como, aonde, qual é o seu religare, a sua religiosidade. Mas sem acreditar em Deus, num Deus remunerador, né? Isso é importante. No integralismo você precisa acreditar em um Deus remunerador, que seja, que se você fizer uma coisa errada, você vai ser punido por isso, se fizer uma coisa certa, vai ser remunerado por isso. Sem acreditar num Deus remunerador, você não pode ser integralista brasileiro. Agora, a forma como você vai adorar a Deus, isso aí é uma questão de busca pessoal. A forma como você vai intensificar a sua fé, isso é uma questão de busca pessoal. Entendeu? É claro que 90% até mais, dos codificadores da primeira geração de integralistas eram até muitas vezes padres. E todos eles concordaram com que o movimento não fosse confessional. A igreja não precisa de porta-voz, a igreja não precisa de alguém que tome conta dela, que a igreja precisa de um movimento político que combata o comunismo, que dê para a gente uma estrutura de segurança jurídica, institucional, legal, para a gente poder estar salvando as almas. Então, quem vai salvar as almas? E até para a igreja poder atuar melhor também, poder fazer o seu papel de maneira mais eficaz também, né? Exatamente. Tem caminho até para a igreja fazer o seu papel, né? Eu entendo esse pensamento. E eu gostaria de perguntar para você como você definiria a identidade brasileira? Essa pergunta é uma pergunta extremamente complexa, né? Mas uma parte inseparável da identidade brasileira é a Igreja Católica. Você não tem a dúvida disso. Tem a menor dúvida de que você não consegue separar Brasil da Igreja Católica.
O Brasil foi fundado sobre a égide da cruz de Cristo. Na caravela de Cabral veio pintada uma cruz de Cristo. O primeiro ato de fundação do Brasil foi rezar uma missa. Nosso primeiro nome foi Terra de Santa Cruz. Não existe como separar a identidade brasileira de Igreja Católica. Aqueles que negam a Igreja Católica, mesmo que não sejam católicos, tá? Das contribuições da moralidade, do escopo identitário, da atuação da Igreja na psique coletiva, as pessoas que negam isso não podem ser brasileiras. Vamos chamar essa porra de outra coisa, dar um outro nome. Mas brasileiro você não é. Brasil, isso que você quer construir já não é mais. Quando eu vejo uma política liberal, burguesa, ateísta, importada dos Estados Unidos, ocupando cada vez mais espaço na sociedade brasileira, eu já vejo aí destruição de Brasil, destruição da pátria, destruição de tudo aquilo que a gente acredita. O soterramento do alicerce moral sobre o qual nós fomos fundados. É isso que eu vejo. Isso é um atentado à constituição do que é Brasil, a sociedade brasileira e a soberania nacional. Isso me causa profunda revolta. Ainda que a discussão sobre o que é verdadeiramente identidade nacional esteja em aberto, ninguém fechou essa questão até hoje, a questão que eu fecho dessa identidade nacional a gente não pode excluir dali Igreja Católica e sua contribuição imaterial à formação do povo brasileiro. Isso é, para mim, ponto pacífico. E como você enxerga, então, uma possível restauração no momento em que essa identidade está sendo cada vez mais atacada e escondida? E como a gente pode restaurar essa identidade nesse momento que a gente está perdendo ela, que ela parece não mais existir? Como você vê essa restauração? Através do indivíduo, então? Olha, Bob, eu já sou velho, tá? Eu nasci em 1978, vou fazer 45 anos esse ano. Quando eu era moleque, a gente tinha um sincretismo. A ligação tá meio falha, tá escutando aí? Tô escutando. A gente tinha um sincretismo que era muito popular e do qual eu critico muito, como católico, não como integralista. Como católico, eu critico muito. Que era aquele macumbólico, aquele cara que frequentava a missa e a igreja, mas também frequentava terreiro de macumba. Esse era o sincretismo mais popular que a gente tinha. Ainda existe, né? Ainda existe. Mas em muito pouco grau. Muito pequeno. O que eu tenho reparado como sincretismo nacional é aquela pessoa que frequenta a missa e também vai a culto evangélico. Isso é a quantidade de gente. E eu já antevejo aqui, se eu puder dar uma de profeta político, eu já antevejo que o próximo sincretismo popular brasileiro vai ser alguma mistura de catolicismo e pentecostalismo. A gente vai na missa... Isso já acontece, a renovação carismática é isso. Não estou falando só de renovação carismática, não, tá? Você vai na igreja evangélica, e eu já tive a oportunidade de frequentar várias vezes, você vê músicas católicas, os caras tocando lá. Você vai na igreja católica, você vê música evangélica. Quando na década de 80, meu irmão, a igreja católica era o diabo para quem era evangélico. Hoje em dia, por necessidade política, e você veja só como é que Plínio Salgado era visionário, por necessidade política de autopreservação da liberdade de culto no Brasil, a gente tem uma união que nunca foi imaginada possível, senão na mente do integralismo, entre católicos e protestantes. A gente vê que aquele discurso de protestar contra a igreja, que foi o que lotou as comunidades evangélicas, protestantes, esse discurso já simplesmente acabou. Você vê, por exemplo, pastores como Silas Malafaia, e que tem mais ou menos aí 15% da sua audiência, que são pessoas que mandam dinheiro para ele e sustentam o programa dele, se declaram como católicos. Olha que coisa louca isso, né? Vou dar um exemplo. Eu coleciono exemplos. Não, você vê, assista. Se você ainda não teve a curiosidade, ele recomenda que tenha o programa da TV Record, aqueles programas evangélicos que eles têm lá. O discurso do Edir Macedo, que era justamente de destruição da Igreja Católica, completamente flexibilizado. O pastor fala textualmente assim: não interessa se você é evangélico, se você é católico, eu estou te convidando a vir aqui para Jesus Cristo. Ele fala exatamente assim: não me interessa se você é católico, vem para cá para a gente poder te dar um auxílio. Mas não seria isso uma tentativa dos protestantes de conter uma conversão que está havendo
dos cidadãos à tradição católica que está crescendo no Brasil, e talvez eles estão enxergando isso e armando uma estratégia para trazer de volta para o protestantismo esses fiéis que eles estão perdendo? Poderia ser isso também, né? Eu acredito que não, porque as pessoas que estão se convertendo à tradição são pessoas que estudam. E o alvo dessas igrejas pentecostais são normalmente mais populares. Eles acessam. O que eles estão fazendo isso é por uma necessidade de mercado, porque aquele discurso radical se esgotou. Eles não têm mais para onde se expandir com aquele discurso radical. Então eles flexibilizaram o discurso, entendeu? Por uma necessidade, assim como a Igreja Católica também. A Igreja Católica também flexibilizou, né? Exatamente. Foi quase que profética a visão de Plínio Salgado na década de 30, quando não confessionalizou o movimento integralista. Ele falou, a gente precisa de todas as forças nacionais unidas, não interessa que você seja evangélico, para lutar contra o materialismo capitalista ou comunista. Essa era a missão dele. Entendeu? E isso hoje é perfeitamente isso é o que está sendo a pouca dissidência que a gente tem no Brasil, que se bate contra os excessos do capitalismo e do comunismo, contra a invasão dos Estados Unidos na nossa pátria, seja pela esquerda ou pela direita. Ela aborda justamente esse tipo de postura de união entre católicos e evangélicos. Eu querendo mais uma vez sendo profeta político aqui, eu acho que no futuro as pessoas vão ser menos sensíveis a isso. Eu, fui tefepista, pertenci à tradição família e propriedade quando eu era muito jovem. Eles tiveram um impacto muito poderoso na minha formação enquanto intelectual e na minha formação enquanto ser humano que crê. Eu fui educado a acreditar que a igreja protestante, qualquer igreja protestante, fosse a sinagoga de Satanás. Isso foi a forma como eu fui educado a ver o mundo. E eu realmente acreditava nisso. No entanto, a minha experiência com as pessoas, conversando com cidadãos brasileiros, com os populares, fui diretor, todo mundo sabe disso, fui diretor de uma associação de guardador de veículos durante muitos anos. Eu não posso ser mentiroso e não trazer para você, Bob, na nossa conversa aqui de hoje, que eu, na minha experiência de vida, vi vidas serem restauradas, pessoas saírem do vício, frequentando igrejas evangélicas. Eu entendo que ali o Espírito Santo atua. Sou católico, não tenho a menor questão de dúvida com relação à minha fé, mas eu não posso. Isso são coisas que talvez eu não consiga explicar, sabe-se lá os desígnios de Deus. E é excelente que tem um mistério, tem coisas que a gente não consegue estar explicando. Eu não tenho nenhum tipo de problema com relação a isso. Eu não me considero o mais inteligente do mundo, eu não me considero Deus para olhar um fenômeno e falar, não entendo por quê. Mas isso não abala a minha fé. Isso não abala a minha fé. É excelente que tenha coisas que eu não entendo. Porque muito mais aí minha fé é valorizada. Se eu consigo acreditar, mesmo sem entender tudo, então ótimo, isso é fé de verdade. Se tudo faz sentido, aí é mole crer. Então, aí não é fé. Aí não é fé. Aí é simplesmente constatar o óbvio. Então, fé é uma aposta no escuro. Eu acredito e continuo acreditando. Mas eu não posso ser mentiroso para mim mesmo dizer que eu não estou vendo o Espírito Santo atuar numa comunidade de base evangélica. Vejo. Fausto, você vai me achar radical, mas eu acho a TFP modernista demais até. Então eu vou discordar de você. Na minha visão, tá? Eu acho que é possível a salvação em seitas heréticas, apesar delas e não por causa delas, tá entendendo? A gente nasce, por exemplo, com a lei natural e a gente pode agir conforme a lei natural e nunca cometer um pecado mortal na vida. Agora, eu acho muito difícil, por exemplo, uma pessoa viver em pecado mortal, nunca receber a confissão sacramental e sem comunhão e sem receber os sacramentos, ela se salvar, por exemplo. É possível? Pode ter um indígena lá da puta que pariu, entendeu? Que sempre agiu de forma correta, nunca pecou mortalmente, sempre esperou a verdade e foi salvo por batismo de desejo. A igreja fala sobre isso. Agora, apesar da condição dele de não conhecer a igreja, você compreende a visão que eu estou querendo dizer? Deve ter sido mais ou menos essa formação que você teve. Não, quando eu comecei a frequentar a TFP, me filiei à TFP, já estava na etapa final, né, de dissolução do movimento, da sociedade. Não podia chamar de movimento, mas da sociedade. Sociedade de Proteção à Tradição, Família e Propriedade, TFP. Naquele momento, esses momentos de final, de ciclo, de etapa, são os que as pessoas se tornam mais radicais, né? Então a gente realmente tinha ódio de Lutero, de tudo que a gente considerava
como obra dele, do diabo, realmente, do diabo. Né? Não vou entrar nesse mérito porque eu tô falando aqui... melhor não. Não, estou falando aqui do ponto de vista integralista. E estou dizendo que o integralismo não é confessional e se eu começar a julgar a fé dos outros, eu acabo me desmentindo. Não, tá certo. Entendeu? Tá certo, não tá certo. Eu poderia até omitir minha opinião a respeito de qual é a ferramenta de salvação. Mas do ponto de vista político, e isso que a gente está abordando aqui hoje, eu não posso estar nesse pedestal, tá emitindo opinião, senão eu acabo sendo contraditório. Entendeu? Concordo com você, estamos aqui para falar de integralismo. E tem uma pergunta que eu anotei aqui que eu acho interessante, que é o seguinte. Por exemplo, o Plínio Salgado fala lá muito sobre isso em Psicologia da Revolução, do movimento do cosmos, por exemplo, da gente aplicar o movimento do cosmos na nossa vida pessoal. Por exemplo, ele fala muito da questão do movimento, do descanso no movimento, ou seja, a gente permanece na tradição, a gente respeita a tradição, porém a gente está descansando, mas sempre em movimento, sempre crescendo, permitindo mudanças que não alterem os nossos princípios, nossas bases. Essa ideia de descanso no movimento. Ele dá o exemplo, inclusive, do movimento dos astros, do movimento dos átomos, enfim. E aí uma questão que eu tenho, cara, é a seguinte: é possível aplicar as leis que regem o cosmos à moral? Como isso seria feito? Ô, Bob, quando a gente fala de lei natural, a gente fala das leis que regulam o movimento dos astros, por exemplo, das leis físicas que regulam os movimentos dos corpos aqui no nosso planeta também, mas a lei natural também é aquelas leis que regulam as relações entre as pessoas, entre as famílias e entre as nações. Essas leis são eternas e nos foram dadas por Deus. Da mesma forma que ninguém pode ludibriar a lei da gravidade, se achar que vai virar um passarinho, eu não concordo com a lei da gravidade. Quero pular do 10º andar. Não concordo, a lei da gravidade é errada, por que o passarinho voa e eu não posso voar? Vou pular do 10º andar, foda-se, não concordo, sou revoltado contra a lei da gravidade. A gente está chegando nesse nível, meu irmão. A gente está chegando nesse nível. Você, Bob, fala, caralho, sou contra a lei da gravidade. Quero pular, tô no 10º andar. Você vai ser feliz pra caralho, 9 andares. Mas quando tu chegar no térreo, tu vai pagar o preço. Não adianta. Se a gente nega a lei moral, a lei natural, que precisa ser conhecida e cujo cumprimento precisa ser conservado, daí conservador, se a gente nega essa lei natural, a gente uma hora vai pagar o preço enquanto sociedade. Não adianta, não tem outra alternativa. A gente precisa entender que existem leis que regem o comportamento humano que são eternas e imutáveis. Essa é a substância. O que muda é, na verdade, os acidentes. Eu dou aqui um exemplo. A gente, estudando o Alcorão, a gente lê que um ladrão ele é punido com amputação da mão direita, por exemplo. Hoje em dia, muito poucas repúblicas islâmicas, elas são todas confessionais, adotam a Sharia como norma de lei. Ninguém arranca a mão de ladrão. Porque talvez na Arábia Saudita, 1.500 anos atrás, uma pessoa trabalhasse um dia inteiro para receber como pagamento um balde d'água, para ela poder cozinhar, beber, se lavar. Trabalhava um dia inteiro para receber como pagamento um balde d'água. Olha que merda. Se você fosse ladrão ali naquela época, você estava condenando a outra pessoa que você roubou à morte. Então fazia sentido que você tivesse sua mão amputada. Fazia sentido que você fosse assassinado porque tu roubou. Que era uma sociedade de escassez. Naquele contexto fazia sentido. Agora, quando você passa por uma sociedade materialmente avançada, como talvez a Suécia, porra, não faz nenhum sentido o cara roubar e você cortar a mão dele. Mas qual é a substância? A substância é, tanto na Suécia de hoje em dia, quanto na Arábia Saudita de 1.500 anos atrás, o ladrão precisa ser punido. Roubar precisa ser criminalizado. De que forma? Talvez lá fosse interessante realmente amputar a mão da pessoa. E talvez aqui o cara precise receber, sei lá, 3 semanas de trabalho comunitário. Esse é o acidente. Mas a substância, ela permanece. Qual é a substância? Roubar é errado. Roubar é errado. É isso aí. Isso. Como é que a gente vai punir isso? De que forma a gente vai punir isso? Aí depende do contexto cultural, da nação, da história, da forma que as pessoas... Depende de vários aspectos. Mas não adianta, não tem pra onde correr. Meu irmão, roubar é errado. Isso é lei natural, isso não muda. Porque Deus não muda. Você explicou perfeitamente a minha pergunta, cara. Você explicou perfeitamente.
Você explicou perfeitamente, cara. Te agradeço de verdade, porque isso era uma questão que eu tinha, sabe? Inclusive me perguntaram isso e eu não soube responder. E você respondeu perfeitamente, cara. Te agradeço por isso. Agora, voltando à questão da terceira posição, hoje nós temos grupos integralistas que realmente rejeitam a ideia de terceira posição. Não sei qual é a ideia deles de integralismo, mas me parece que, enfim, não quero usar essa palavra, mas me parece um bando de burguês, entendeu? Inclusive te traindo, enfim. Eu queria que você até falasse um pouco sobre isso, como você enxergou depois do ocorrido, do que você foi acusado, a reação dos grupos a que você pertencia, como você enxergou certas, como eu enxergo, traições que você sofreu. E eu gostaria que você também falasse sobre o futuro da terceira posição no Brasil e como reestruturar um movimento integralista, de fato integralista de terceira posição, que assume o que é, que tenha bolas e que não fique querendo agradar os inimigos. Essa é uma questão que tem há muito tempo. Eu enxergo que o integralismo que se diz integralista hoje tenta agradar os inimigos, e aquelas pessoas que poderiam ser aliadas eles rejeitam. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente, Fauzi. Eu não sei se você vai querer falar sobre isso, não sei, mas eu enxergo que a gente precisa de algo novo, entende? Nesse movimento de terceira posição brasileira. E enxergo também que a juventude brasileira está se interessando cada vez mais pela terceira posição e não aceita o integralismo como o seu modelo, como a sua doutrina, justamente por causa dessa postura de pessoas que se dizem integralistas e se afastar da ideia de terceira posição. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Então, como resgatar esses jovens que se interessam por outras doutrinas de terceira posição estrangeiras, trazer de volta para o integralismo, como fortalecer o integralismo hoje, como você enxerga o integralismo hoje, como nós podemos fortalecê-lo? Olha só, Bob, com relação a, como eu te expliquei, né? Plínio Salgado volta para o Brasil em 45, 46, ele encerra a ação integralista brasileira. O integralismo, portanto, sobrevive como doutrina política. A gente teve, depois disso, uma série de organizações declaradamente integralistas, e até partidos políticos, do PRP, o Partido de Renovação Popular, foi um partido declaradamente integralista. E tivemos também organizações cripto-integralistas, né, que mantêm uma fachada de nacionalismo, mas que as suas lideranças, a sua cúpula era toda integralista. Isso foi muito comum, logo no pós-guerra. O integralismo, portanto, sobrevive como doutrina política e filosofia moral. Assim, eu lhe digo, nenhuma organização possui hoje em dia o monopólio do integralismo. Quando a AIB é extinta pelo chefe, ele simplesmente abre o movimento. Ninguém hoje é papa do integralismo, pode dizer, nenhuma organização política ela detém um monopólio do integralismo. O integralismo é patrimônio coletivo do povo brasileiro. Está acessível a qualquer ser humano que seja brasileiro. O que a gente tem aqui, a Frente Integralista Brasileira, a FIB, em inglês, inclusive, FIB significa mentira, é muito característico. Eu sei o filho da puta que resolveu dar o nome de FIB. Quando eu escutei FIB, falei, caralho, mentira em inglês, mas foda-se. No final das coisas, acabei entendendo que isso foi até um sinal que eu não soube ler no momento adequado da minha vida. Frente Integralista Brasileira. Essas pessoas têm pretensões políticas. Portanto, eles acham, dentro da ignorância deles, que se eles minimamente suavizarem o discurso, eles vão ter aceitação mais ampla e, por conta disso, vão conseguir, talvez, se eleger uma merda qualquer vereador de Jabaquara, sei lá o que porra é. Falo isso porque eles são muito mais atuantes no estado de São Paulo do que no resto do Brasil, ainda que a gente tenha alguns núcleos aí que façam um trabalho interessante. Então, para poder, de uma estratégia de merda política dos caras, eles suavizam o discurso, buscam se conciliar com quem? Com quem estava na moda, que era Bolsonaro e a direita neocon. Entendeu? A gente vê hoje integralistas já associados à direita liberal, é uma caralho, isso para mim é inaceitável, isso é incompreensível. Porra, integralismo é a terceira posição, não é de direita. Tu pega Plínio Salgado, ele na obra dele inteira, ele passa mais tempo falando mal de capitalista do que de comunista. Ele diz no espírito burguês, ele fala, meu irmão, o comunismo ele é fruto do capitalismo. É uma cobra
mordendo a própria cauda. Eles se retroalimentam. Esquerda e direita são duas faces da mesma moeda satânica. Tanto que no integralismo, o ego que a gente combate recebe o nome, nesse tempo histórico, de espírito burguês. No integralismo, burguesia não é uma classe social, mas é um estado de espírito. Você tem proletários, a garota que é o caixa do banco, do mercado, no interior num bairro de periferia, que ganha um salário mínimo, que se endivida igual uma filha da puta para comprar um iPhone que custa 8 mil reais. Para poder fazer uma selfie com esta merda, numa parede cheia de... sem reboco, sem pintura, pra mostrar, olha meu telefone novo. Caralho, é uma merda. Burguesa. Burguesa, apesar de ser proletária, burguesa. Por quê? Tá embebida, imersa no espírito burguês, que é o que a gente tem que combater. No integralismo, burguesia não é classe social, é um estado de espírito que precisa ser compreendido e precisa ser combatido. Isso independe de classe social. Entendeu? Então eu fico revoltado quando eu vejo pessoas sedizentes integralistas se associando à direita política para poder conseguir carguinho no governo Bolsonaro, ou não sei lá mais aonde. Tá errado. E é possível unificar o integralismo hoje? É uma pergunta interessante. Tudo é possível, né? Eu só não sei se é fácil, se convém. Eu acho que muito mais interessante do que unificar um movimento ou gerar um movimento nacional, eu acho que temos possibilidades, mas muito poucas, de que isso aconteça nos moldes dos anos 30, seria a gente fazer o contrário. Fomentar o aparecimento de círculos integralistas independentes em todo o território nacional. A gente teve isso aí na década de 60 e de 70. Chegamos aqui até ter o Círculo Integralista da Guanabara. Né? Mas dê o nome que quiser dar, não precisa nem chamar de integralista, tá? Se alguém tiver preconceito se achar que não é estratégico o uso do nome. Entendeu? Mas eu acho que muito mais interessante seria fomentar não um movimento coeso, monárquico, com uma liderança, porque essa liderança se torna um alvo. Você vê um movimento com 1 milhão de pessoas que colocou uma passeata com 50 mil pessoas na frente do Palácio do Catete. Getúlio se cagou nas calças e falou: se esses caras se desmarem de entrar aqui e tomar o poder, não vai ter ninguém que impeça. Um movimento com 1 milhão de pessoas acaba da noite pro dia, porque nego prende o líder. Olha só, o perigo que você tem de ter um movimento monarquizado, com uma liderança... Então talvez seja desculpa te interromper, talvez seja mais eficaz então atuar na cultura, atuar na mentalidade, fomentar uma mentalidade integralista, ainda que não se utilize esse termo, esse nome, fomentar uma mentalidade integralista nas futuras gerações. Talvez seja esse o caminho, então. Eu acho que esse é o caminho. Eu sou muito mais a favor da gente gerar uma cultura de terceira posição e fomentar o aparecimento de associações, entidades com diferentes perfis, tá? Que adotem, que sejam imersos nessa cultura de terceira. O que é uma cultura, Bob? Cultura é literatura, é música, é poema, é um comportamento, é o uso de determinadas expressões. A gente tem isso perfeitamente tipificado aí desses comunistas de boutique. Os caras falam pronome neutro, usam uma série de tem um vocabulário próprio. A gente tem que fomentar o aparecimento de uma cultura de terceira posição no Brasil. Uma referência na literatura, pessoas que façam poesias de terceira posição, enaltecendo valores da pátria, o amor ao pai, o prazer do trabalho, o prazer de ser honesto, o ódio que você tem à maconha, à pornografia, entendeu? Por exemplo, dando um exemplo aqui, cinema. Hoje em dia todo mundo tem acesso a telefone, qualquer telefone grava bem. Pô, fazer curta-metragem de terceira posição, fazer música de terceira posição, entendeu? A gente fazia, acho que até comentei isso com você uma vez que a gente estava conversando, sobre um cineclube de terceira posição. Eu acho que seria mais barato. Eu fomentar a aparecimento de uma cultura... Sarais de terceira posição, seria interessante sarais de terceira posição, música já tem hack, essas coisas, mas ocupar espaços, né, cara? Sarais de poesia de terceira posição, isso tudo é muito interessante, realmente, cara. Eu acho que isso tem muito futuro, cara. De verdade. Eu acho que isso é mais produtivo, ou mais possível da gente obter um resultado do que você tentar criar um movimento nacional, por exemplo. Mas seria um resultado a um longo prazo, talvez, né? Um resultado a longo prazo. Seria plantar uma semente que a gente não vai ver
Mas é isso que o herói faz. É isso que... Ele não busca a glória nesse mundo. Busca a glória eterna. Então talvez o resultado a gente não veja, mas ele virá. Se nós nos empenharmos nisso. Eu duvido, Bob, que o resultado você não veja. Eu lhe digo uma coisa. Se a gente tiver uma pessoa que consiga restaurar a sua vida por causa de que acessou aquilo que a gente prega no Integra, basta uma pessoa que seja restaurada, já terá valido a pena todo o esforço. Entendeu? Já terá valido a pena. E ele digo mais, você tocou na questão da vitória. Quem luta para obter vitória é burguês. Eu vou te falar essa história até interessante. Eu fiquei preso na Sibéria. Fiquei preso na Rússia 1 ano e meio, né? Fui mandado para o presídio de segurança máxima para extremistas na Sibéria, no cu da Rússia. E acabei sendo extraditado para o Brasil e passei 6 meses preso aqui no Brasil também, ali no complexo de Bangu. Eu cheguei lá, estava conversando com um agente penitenciário, e ele me falou, porra, Fausto, mas cara, perguntando, né, ele estava muito curioso sobre as particularidades do sistema carcerário na Rússia, porque esse é o trabalho dele, ele é um policial penal. E eu comentando com ele como é que as coisas, as dinâmicas carcerárias, né, toda aquela questão, ele me falando, porra, Fausto, que sofrimento, mas que merda, você acha que, porra, valeu a pena? Né, você está sendo acusado de ter praticado um ato de protesto político contra uma produtora que fez um filme denegrindo a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, chamando ele de homossexual, mas no final das contas o filme está aí, as pessoas estão aí, sua família perdeu, sua vida perdeu, você ficou 2 anos preso. E, tu acha que valeu a pena? Eu falei para ele, não importa. A resposta para ele, não importa. Quem faz as coisas visando lucro é puta. Piranha que faz as coisas pensando se vai ter resultado positivo ou não. Eu faço as coisas porque precisam ser feitas. A vitória é de Deus, ele dá a quem merece, a quem ele quer. Ele não nos mandou vencer, ele nos mandou lutar. É isso que eu faço. Se eu vou ser bem sucedido ou não, cabe a Deus. A minha parte eu faço. Essa foi a resposta que eu dei a ele, e eu acho que cabe no que você está falando aí. A gente tem que tentar. Com certeza, a verdadeira vitória é a vida eterna. Isso é o nosso fim último, né, cara? Agora, depois eu quero até conversar com isso com você off, né? Mas eu acredito que nós, brasileiros, precisamos de um líder forte, carismático e que tenha o tipo de vivência que você tem. Acho que eu enxergo em você o líder que o Brasil precisa. Sem puxar saquismo, tá, cara? Falando sério mesmo, papo de homem, meu irmão. Eu acho que o Brasil precisa de um líder como você, tá entendendo? Então pensa nisso, cara. Pensa nisso, depois a gente pode até conversar melhor sobre isso. Mas, enfim, encaminhando aqui pro final, gostaria que você mandasse um último recado para os nossos ouvintes aí que nos acompanharam até aqui. E gostaria de te agradecer por aceitar esse convite. Foi maravilhosa essa conversa, foi muito boa, muito produtiva. Eu mesmo vou ouvir várias vezes, tá? E gostaria que você mandasse um recado para os nossos ouvintes aí. Fala o que quiser para os nossos ouvintes, manda um abraço, enfim, fala o que você quiser falar. Tem 2 coisas aqui que eu tenho que estar te passando, que eu acho que é pertinente. Primeira delas, a gente acabou de falar aqui sobre gerar uma cultura de terceira posição. Então, eu estendo esse convite a todo mundo que estiver me ouvindo. Se alguém aí souber fazer música, se alguém souber fazer cinema, se alguém tiver acesso à produção de conteúdo, de entretenimento, e quiser fazer isso com viés de terceira posição, pode estar me procurando. Pode estar me procurando. A gente vê o que faz e desenvolve alguma coisa legal. Eu dou alguma orientação. Se alguém tiver aí, que estiver escutando, quiser fundar uma organização de terceira posição, declaradamente ou não integralista, não importa. Pode me procurar que eu dou consultoria, explico como é que faz, entendeu? Falo como é que se monta um estatuto, como é que se desenvolve um logotipo, como é que se faz firmar um compromisso, se quiser até dou o formato do juramento integralista, como é que é. Se alguém aí tiver interesse em estar se inserindo nesse procedimento, pode estar me procurando, que eu vou dar toda a atenção, como sempre dou. Tá? Aliás, é minha obrigação, enquanto integralista jurado, estar fornecendo esse tipo de base teórica para quem quiser estar conhecendo também um pouquinho do que é a terceira posição, do que é integralismo brasileiro. Mas, e aí eu faço uma ressalva, isso não impede
que a gente aborde o problema por aquele segundo viés que você havia me proposto. Falando, pô, um movimento nacional nos moldes do que foi a AIB nos anos 30, eu acho que inviável. Mas a gente precisa, sim, estar se organizando para fundar um partido político que seja nacionalista e revolucionário no Brasil, de terceira posição. Se eu puder sonhar um nome, diria Terceira Posição Brasileira, TPB. Mas você não enxerga nenhum partido hoje que caberia uma infiltração, uma tomada de espaço integralista? Eu tenho um partido em mente, por exemplo, o PTB, por exemplo, eu acho que dá espaço para o nosso pensamento, ou não? Sim. Curiosamente, o Roberto Jefferson, eu fiquei preso na mesma galeria que ele, só que eu não fiquei preso com ele. Assim que ele foi solto, eu cheguei, e assim que eu saí, ele foi preso de novo. Porra, então, que pena, cara. É uma pena. Todo mundo lá que ficou preso, que compartilhou da minha companhia e da dele, falou a mesma coisa. Falou, tu adoraria ter conversado com o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, eu sei, de fonte segura, ele é cripto-integralista, a família dele era de integralistas jurados, foram perseguidíssimos, inclusive, pela ditadura do Getúlio, né? E ele tem essa verve nacionalista e revolucionária, entendeu? Então o PTB seria um excelente local para a gente estar aportando. Seria muito interessante também. Mas, de qualquer forma, não podendo, ou a gente conseguindo tomar para a gente um partido político ou criar outro, precisamos sim de um partido político que seja nacionalista e revolucionário. Isso é imprescindível. Isso realmente é muito importante. Ficar arrumando legendinha emprestada aqui e ali não vai funcionar. Eu vi agora, eu estava preso, saí e já saí logo em cima do processo político, né, das últimas eleições que a gente teve. Eu saí da cadeia em final de setembro, meados de setembro. E descobri que tem um novo partido novo, Unidade Popular, lançando um candidato a presidente, um tal de Péricles, não sei o que, eu nunca nem tinha ouvido falar. É um partido marxista-leninista, salvo equívoco, de extrema esquerda, um discurso o pior possível, e os filhos da puta conseguiram se organizar para fundar um partido. Eu recolhi aí as 400 mil assinaturas necessárias para fundar um partido. Mas o sistema não vai favorecer um partido. O sistema hoje vai usar todos os meios possíveis para brecar um partido de terceira posição. É que nem o Bolsonaro, que é neocon, com a liderança que ele tinha, conseguiu fundar o partido dele. Isso é que é o complicado também, né? É complicado. Ninguém disse que ia ser fácil, né? Mas eu acho que a gente nunca vai conseguir se não tentar. Pô, é melhor tentar e falhar do que não conseguir, do que nem tentar. Claro. Entendeu? E também então é o seguinte, não tem ninguém imbecil aqui não. Esses 400 mil votos aí da Unidade Popular, eu procurei saber como é que alguém sem expressão consegue reunir 400 mil votos. Eu nem sabia que existia isso, cara. Eu nem sabia que existia esse partido aí. Como é que ele consegue? Ele consegue porque ele pega existe um entendimento, aí vai uma questão da cultura de esquerda no Brasil, e os caras se apoiam, porra. Ele pegou a assinatura de pessoas que são vinculadas ao PSOL, ao PT, ao PCdoB, entendeu? Para abrir o novo partido. Então o que a gente tem que fazer? Tem que aprender a estar se organizando. Isso passa mais uma vez por desenvolver uma cultura de terceira posição nacionalista, revolucionária, popular, teísta no Brasil. Isso a gente consegue como? Desenvolvendo produtos culturais, cinema, entretenimento, música, canto, teatro, um milhão de possibilidades, entendeu? Com certeza, cara. Tivesse um grupo aí de música popular, eu não sei qual é, punk rock, sei lá o que foi, qualquer coisa que seja, que falasse que tem nojo do moleque que fuma maconha, que adora o trabalhador brasileiro, como ele se sente feliz. Eu sou um trabalhador, me sinto feliz de acordar às 5 horas da manhã, eu estou trabalhando, isso me deixa melhor do que você que está fumando maconha e vendo pornografia, por exemplo. Mas isso ia ter um impacto sensacional, ia ter uma porrada. Aliás, eu sou baixista e vocalista, cara. Eu tive várias bandas degeneradas e gostaria de ter uma banda desse tipo. Se você conhecer uma galera aí, meu irmão, a gente se junta aí e faz um rock and roll, meu irmão. E vai dar certo isso aí. Excelente, vamos saber, bom. Vamos saber dessa tua viagem artística. Escrevo poesia também, meu irmão. E vamos nessa, vamos de cabeça nisso aí, cara. Isso vai possibilitar o quê? A gente conhecer pessoas ao redor do Brasil que pensem como a gente.
ou então até fomentar o aparecimento de pessoas para pensarem como a gente. E aí a gente consegue o quê? Ter uma base sólida para poder abrir um movimento que se torne no futuro um partido político com essa tendência. Então isso é muito, muito, muito importante. E sem querer te alongar demais, tranquilo, relaxa. Você me pediu para dar uma saudação final. Tem muita coisa, né, que precisa ser dita, né? Mas a gente pode gravar mais vezes também. Você está convidado sempre que você quiser também gravar mais e conversar mais, expor as suas ideias, cara. Você fica à vontade, a gente grava, entendeu? Você fica à vontade quanto a isso. Uma coisa que uma vez me perguntaram, eu dei uma entrevista para um jornalista da revista Época. Ele falou: você não pensa nos seus... Olha que babaca. Você não pensa nos seus filhos, não? Como é que seus filhos vão ver isso? Você está sendo vilanizada aí pela mídia, todo mundo te odeia. E como é que você vê isso? Você tem 3 filhos homens, são meninos jovens, em idade de formação. Você tem vergonha disso? Você vai querer que eles sigam os seus passos? Essa foi a pergunta que ele me fez. E eu respondi para ele, a resposta foi evidentemente editada, mas eu respondi para ele que eu não quero que meus filhos sigam meus passos, nem quero que ninguém siga os meus passos. Eu acho que a grande idolatria do nosso tempo histórico, uma das grandes idolatrias do nosso tempo histórico, é justamente a de querer dizer para o outro, a se colocar na posição de poder dizer para o outro como o outro deve viver a sua própria vida. Eu não quero que ninguém seja terrorista, que vá parar numa prisão na Sibéria, porque esse foi o meu chamado, esse é o meu tapir, essa é a missão histórica para a qual eu fui convocado. Se eu posso ser exemplo para alguém que estiver me escutando, isso inclusive você, Bob, é de ser exemplo de alguém que foi fiel ao seu chamado pessoal. Então, o apelo que eu faço aqui às pessoas que estão nos escutando é que se conheçam, sejam fiéis à missão para a qual vocês foram sonhados. Cada ser humano, quando nasce, possui dada por Deus uma missão que precisa ser cumprida. Em última instância, quero crer que vai ser muito mais pelo cumprimento dessa grande obra que nós nascemos para cumprir, que nós no final seremos julgados, do que por pequenas atos ou bons atos aqui e ali. Mas você ser fiel ao seu chamado, ser fiel à missão para a qual você nasceu para desempenhar, isso é, em última análise, quero crer, né, imagino eu, o motivo principal pelo qual nós seremos julgados. Essa é a grande obra pela qual nós seremos julgados. Então eu quero que você que está me escutando aí agora, se conheça, seja fiel ao seu chamado. Não adote, copie modelos de quem quer que seja, inclusive eu. O único modelo que eu posso ser para alguém é homem fiel ao seu chamado. Se você for fiel ao seu chamado, aquilo que você nasceu para ser, que no integralismo brasileiro é chamado de tapir, se você for fiel ao seu tapir, ninguém pode te derrotar. A sua vida vai ser plena. Você vai ter aquela realização interior, mesmo que você seja um gari, meu irmão. Você vai ter aquela realização interior de caralho, vivi, meu. É aquela paz que transcende a explicação, que está descolada da posse de bens materiais. Essa era a paz, a plenitude que eu tinha dentro do meu cárcere, numa prisão congelada, no cu do mundo. Estava em paz comigo mesmo, sem desespero, sem afetação, sem me sentir destruído. Posso até ter sido derrotado, muitas vezes fui, mas destruído não fui, porque eu, enquanto homem, fui fiel ao meu chamado, fui fiel à minha batalha, fui fiel à minha missão espiritual. É esse o apelo que eu faço às pessoas que estão nos escutando, os jovens principalmente, lembrando que não só nós temos uma missão histórica, mas a nossa pátria também possui um motivo, uma razão de existir. Cabe que nós sejamos fiéis ao nosso chamado, cumpramos a nossa missão histórica para que Brasil, enquanto pátria, cumpra também ele a missão histórica para a qual Brasil foi sonhado por Deus. Com isso eu me despeço, Bob, faço esse apelo e agradeço a você e aos ouvintes aí que quer que seja. Julgo que perdeu um pouquinho de tempo para me escutar. Quero agradecer e rogo a Deus derrame abundantes bênçãos sobre as pessoas que estão nos escutando, sobre suas famílias, sobre suas metas, seus sonhos, seus desejos e principalmente sobre as suas missões pessoais. Cada um de nós seja forte o suficiente, sábio o suficiente
por sua ajuda de Deus, para estar cumprindo também o seu tapir. Amém, Fauzi. Obrigado. Alguém manda esse podcast pro Roberto Jefferson, por favor. Tá? Valeu, Fauzi. Muito obrigado. Tenho certeza. O Roberto ainda está preso e eu tenho certeza que ele não tem acesso a telefone. Porra, cara, mas se Deus quiser, ele vai ser solto. Isso aí, essa fase negra da nossa história vai acabar. Tomara, muito obrigado, Fauzi. Muito obrigado. Anauê. Anauê, Bob. Fica com Deus. A gente se fala. Amém. Beijão. Você também. Valeu, cara. Valeu.